Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida e para abençoar as suas escolhas também. Eu compartilho com você uma reflexão baseada num texto que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 3. Logo no começo desse capítulo, nós vemos os relatos de Moisés a respeito da promessa que Deus havia feito ali ao povo de entregar os inimigos nas mãos dos israelitas. E assim se fez. O Senhor já havia determinado que entregaria os inimigos nas mãos do seu povo de Israel. E Moisés vai relatando como tudo sucedeu e todas as cidades que eles tomaram e todos os despojos que eles tomaram e tudo o que eles foram fazendo, e Deus de fato entregou os inimigos nas mãos dos israelitas. Veja que Moisés vai relatando a maneira como eles iam tomando e avançando, tomando território, avançando, tomando despojos, avançando, tomando terras e avançando. Deus já havia declarado que ele entregaria os inimigos nas mãos dos israelitas. Mas os israelitas fizeram a parte deles. E é essa reflexão que o Senhor me trouxe e eu quero compartilhar com vocês. Deus determina sobre a nossa vida muitas bênçãos, porque Deus ele gosta de abençoar, mas não significa que uma vez declarada a bênção, eu sento, cruzo os braços e espero ela descer dos céus como chuva. Não é assim que funciona. O Senhor já havia declarado que entregaria os inimigos nas mãos de Israel. A parte de Deus já está feita, porque quando o Senhor fala, já está feito. Faltava a parte do próprio povo de Israel. Lutar, conquistar, avançar e tomar. E essa palavra, tomar, ela me remete a tomar posse. É como alguém que herdou uma fazenda, mas essa fazenda, por algum motivo, foi invadida por pessoas alheias àquela família, pessoas avulsas, aleatórias, e esse herdeiro não basta ter herdado no papel, no documento, aquela fazenda, ele precisa tomar posse daquilo. Muitas vezes Deus declara bênção sobre a nossa vida e nós não tomamos posse, porque nós subentendemos que se Deus declarou isso na minha vida, então já é meu, eu já vou começar a gozar e usufruir desses bens. E não é assim. Nós precisamos, devemos fazer a nossa parte. Desculpa, gente. Nós precisamos fazer a nossa parte. Moisés foi relatando todo o manejo, todo o movimento, todo o avanço, toda a empreitada que os israelitas foram fazendo para ir galgando e ir avançando e ir tomando os territórios. E de fato, aquilo que Deus havia dito se concretizou. Deus entregou os inimigos nas mãos do povo de Israel. A parte de Deus, ela já está feita. No momento em que o Senhor determina que algo seja feito, quando Deus diz que algo será feito, que algo acontecerá, aquilo já é realidade. Aquilo já existe. Temos que lembrar que Deus opera na eternidade, não apenas no passado, no presente, no futuro, de maneira distinta, mas na eternidade. Então, quando Deus fala que vai fazer algo, é porque no tempo dele já está feito, aquilo já existe, aquilo já é real, ele já criou. Ainda que nós não estejamos vendo ainda. Pois bem, fica de reflexão para mim e para você que nós precisamos participar de maneira ativa das bênçãos que Deus deseja derramar sobre a nossa vida. Porque não é falta de vontade de Deus em abençoar. Muitas das vezes é falta da nossa iniciativa, é falta de cumprimento da nossa parte, é falta de nós tomarmos posse
daquilo que ele já nos deu. O Senhor prometeu a Abraão aquela terra que seria dele, da sua descendência. Pois bem, Deus manda Abraão olhar por toda aquela extensão, um território grande, e Deus manda que ele percorra por aquele lugar, para que ele conheça aquele lugar, para que ele tome posse daquilo, para que ele interaja com aquele lugar, porque aquilo é dele. Quando Deus determina uma bênção para a nossa vida, nós precisamos ir em direção àquilo. Tomar posse, botar a mão, conhecer, percorrer por aquilo. Porque é meu. O Senhor declarou para a minha vida. Deus declara para a sua vida bênçãos todos os dias. E você precisa tomar posse daquilo. Você precisa ir de encontro com aquilo. Não sentar e esperar que aquela bênção chegue até você de maneira que você não precise mover um dedo. O Senhor gosta de trabalhar junto com o ser humano. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O Senhor nos dotou da capacidade de raciocínio, da capacidade de criação. Nós também criamos coisas, desenvolvemos coisas. O Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá sabedoria. Então Deus não deseja que o ser humano seja negligente, preguiçoso, esperando que as coisas venham a cair do céu como uma chuva. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero destacar para você: é importante que você tome posse do que Deus declarou para a sua vida. Se você tem um relacionamento, uma vivência com Deus, se você sabe identificar a voz de Deus, e se você já entendeu que o Senhor ele já trouxe para você uma bênção, ele já determinou, ele já deu ordens para que aquela bênção aconteça em sua vida. Então tome posse. Como assim? Eu vou dar um exemplo bem básico para ficar fácil a compreensão. Deus declarou sobre a sua vida que você será médico, advogado. Você já começou a se preparar academicamente? Você já começou a estudar? Você já começou a pesquisar o que um médico faz, o que um advogado faz? Qual a área da medicina que mais se adequa a você? Qual a área do direito que mais se adequa a você? Como você pode usar essa profissão para glorificar o nome de Deus, para abençoar outras pessoas? Você já começou a pesquisar? Ah, mas eu ainda estou no ensino médio. Ah, eu sou adulto, mas eu ainda não terminei os estudos. Isso não faz a menor diferença. Comece agora com aquilo que você tem. Não espere ter tudo para começar. Parece uma frase copia e cola, mas na prática é verdade. Não espere ter tudo para começar. Comece com aquilo que você tem agora. Deus declarou que o Senhor ele vai permitir que você seja mãe ou pai. Ele declarou que você vai ter um filho. Você já começou a se preparar? Preparar seu psicológico, suas finanças, sua casa. De que maneira que você vai criar esse filho? Já começou a fazer uma reserva financeira? Isso é tomar posse daquilo que Deus tem para nós. É agir. Não apenas esperar que Deus vá fazer tudo. A nossa parte, Deus não faz, não. Ele faz a parte dele. Ele faz aquilo que nós não podemos. Me vem agora na memória um trecho da Bíblia que é perfeito para o que nós estamos falando. Israel de frente para o mar, o Egito vindo atrás, e aí o povo desesperado, achando que vai morrer. Moisés vai clamar a Deus, e aí Deus faz uma pergunta interessante. Por que você está clamando a mim? Deus ele pergunta para Moisés. E aí Deus logo em seguida dá uma ordem que parece óbvia, mas naquele momento ninguém tinha fé suficiente para fazer aquilo. Aí Deus vai falar,
diga ao povo que marche. Agora, gente, vamos analisar o seguinte. Deus, lá em Midian, chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés, lá no Egito, fala para o povo que Deus vai libertá-los. Eles passam por 10 pragas que ninguém sabe ao certo quanto tempo duraram. 1 ano, mais ou menos. E Deus mostrando que iria tirar o povo do Egito. Deus tira o povo do Egito, sempre com a promessa de ir para a terra prometida, uma terra boa. E o Senhor vai cumprindo tudo que prometeu. Chega lá no deserto, na frente do mar. Faraó, seus exércitos vindo atrás. O povo não lembrou das promessas de Deus, nem tampouco lembrou dos milagres que o Senhor já tinha feito até ali. Deus não falou que ia levá-los para a terra prometida? Por que agora que eles estão na frente do mar, eles esqueceram dessa promessa? Será que Deus que criou os oceanos não sabe nadar? Será que Deus que criou as águas não tem poder para dar ordem para que elas se separem? Será que Deus que criou todas as coisas e que até agora estava cumprindo tudo o que prometeu, será que Deus vai ser parado por uma porção de água? Porque veja, o mar, o oceano para o ser humano é algo absurdo de tanta água. Para Deus é uma porção de água. Quando Deus está criando o mundo, Deus fala, junte-se as águas, e elas vão se juntando, aparece a porção seca, que ele bota o nome de terra. Para o Senhor é uma porção de água. Para nós é um oceano, é uma coisa vasta. Para Deus é uma porção de água. Será que Deus iria ser barrado por uma porção de água? Será que existe algo que possa barrar o nosso Deus? Então o povo esqueceu, no momento do desafio, esqueceu com quem eles estavam lidando. E aí Deus vai falar algo curioso, Moisés. Você está me perguntando? Fala para o povo marchar. Continua andando. E à medida em que o povo vai marchando, o Senhor manda Moisés. Moisés abre o mar pelo poder de Deus e o povo vai em pés secos atravessando. Isso me lembra também, para a gente finalizar, a passagem que nós fizemos outro dia aqui no canal, Jesus com os seus discípulos no barco. Jesus fala, vamos para o outro lado da margem. E aí eles vão indo, chega a determinado momento, Jesus está dormindo, começa uma ventania, uma tempestade de vento, começa a entrar água no barco, eles desesperados, achando que iam morrer, acorda Jesus, Senhor, não se importa, vamos morrer. Jesus repreende o vento, repreende o mar, repreende os discípulos, homens de pequena fé. E aí eles chegam aonde? Do outro lado da margem. O texto nos diz, chegando do outro lado da margem, e ali Jesus vai curar e vai realizar outros milagres. Quando eles entraram no barco, Jesus não falou, vamos para o outro lado da margem? Aquilo que Deus fala já não existe. Por que na hora, novamente, o desafio, a provação, a água, por que na hora do desafio eles esqueceram que Jesus falou que eles iam para o outro lado da margem? Eles deveriam ter lembrado, calma aí, o mestre falou que nós vamos para o outro lado da margem. Então, de um jeito ou de outro, nós vamos chegar do outro lado da margem. Essa chuva, essa água não vai nos impedir. Ele falou que nós vamos chegar do outro lado da margem. Então, eu já considero que eu já estou lá do outro lado da margem. Isso é a fé. E para tomar posse das bênçãos de Deus, não tem outra maneira, tem que ser com fé. Porque vão ter momentos de desafio. Vai ter momento do mar, vai ter momento que você vai olhar para trás e vai ver os inimigos vindo. Vai ter momento que vai vir a tempestade de vento, vai ter momento que a água vai entrar no barco. Esses momentos acontecem para testar a nossa fé diante de Deus, para o Senhor ver, esse aqui está aprovado. Não, esse aqui ainda precisa amadurecer na fé. Então esses momentos virão, caracterizados da maneira que for. Pode ser água, pode ser vento, pode ser fogo,
pode ser o que for. Esses momentos chegarão. Nós precisamos lembrar que Deus, aquilo que Ele fala, já existe. O Senhor falou para Moisés, para os israelitas: eu entrego os inimigos nas mãos de vocês. O povo creu, o povo fez a parte dele, tomou posse da terra, foi avançando e, de fato, aquilo que Deus já tinha falado se concretizou. Jesus falou: vamos para o outro lado da margem. No meio do caminho, onda, água, vento, medo, achavam que iam morrer. No final, eles chegaram aonde? Do outro lado da margem. Nós precisamos entender que se Deus falou, já existe, mesmo que você não esteja vendo. É como uma nuvem que já está derramando chuva em um bairro, mas no bairro que você está, a nuvem ainda não chegou. Aí você recebe uma informação que está chovendo no bairro do lado. Só que não está chovendo onde você está, você fica, deve estar errada essa informação. Eu não estou vendo a nuvem, aqui não está chovendo. Não é porque ainda não se materializou de maneira palpável na sua vida que não existe. É como a raiz de uma planta. Debaixo do solo, ela já está se ramificando, ela já está ali se consolidando, expandindo. Você só vai ver quando ela rachar o solo. Você só vai ver aquela raiz quando ela começar a movimentar aquela terra e rasgar o solo. Mas não significa que aquela raiz não existe. Então, vamos, como nós já falamos aqui várias vezes, usar os nossos olhos espirituais para ver as coisas espirituais de Deus. Não são com os nossos olhos carnais que nós vamos contemplar isso. Para tomar posse do que Deus prometeu para nós, precisamos ter fé. Que você tenha fé e que a nossa fé a cada dia seja fortalecida na pessoa de Jesus Cristo, que, aliás, é a pessoa que pode guardar a tua vida até o final. Apenas Ele pode guardar a tua vida por toda a eternidade. Entrega a tua vida a Jesus e não se afaste dele. E se você se afastou, volte ainda hoje para Ele. Aceite a Jesus como seu Salvador. Confesse Jesus com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida. Creia no seu coração que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para salvar a humanidade. Você será salvo, você será feito filho de Deus e você terá comunhão verdadeira com o Senhor. Que Deus te abençoe até o próximo vídeo, se Ele permitir.